Eu queria hoje, nós vamos, como eu disse, começar a partir de hoje uma série de 5 semanas, onde nós vamos estar ministrando o Grupo Pontes nas casas, nos trabalhos, nas faculdades, etc. Mas nós vamos também ministrar neste domingo e nos próximos 4 domingos, nós vamos antecipar o tema que vai ser ministrado ao longo da semana no Grupo Pontes. Então, todo domingo, todo sábado e domingo, né? Ontem eu ministrei no Locomotiva essa palavra, ministrei hoje pela manhã, hoje à noite, e nós vamos ministrar sempre, aos finais de semana, uma palavra que vai ser a base para o que nós vamos ministrar nos grupos Pontes ao longo da semana, tá bom? Então, hoje vai ser a primeira palavra dessa série, e para você entender um pouquinho mais da proposta, daquilo que Deus colocou no nosso coração, nós, dentro desse projeto Pontes, nós entendemos que nós queríamos levar o Evangelho, levar Cristo para as pessoas, não de uma forma religiosa, não debaixo de algo religioso, que as pessoas estão cansadas muitas vezes de um discurso religioso, né? As pessoas estão querendo muitas vezes respostas para as suas vidas, para as suas necessidades, para os seus anseios, né? E elas não querem ouvir muitas vezes um discurso vazio. E nós tivemos uma direção de Deus de estabelecer uma ponte de contato com a vida de algumas pessoas, né? Eu estou gostando desse termo, né? Várias pessoas estão me usando, falando assim: pastor, puxa vida, estou fazendo uma ponte com fulano de tal lá no meu trabalho, estou fazendo uma ponte. E é exatamente a ideia, quando nós criamos esse nome, né? Quando Deus nos deu, na realidade, esse nome, foi exatamente isso, porque o nosso chamado é construir pontes, né? Muitas vezes, gente, a religião tem levantado muros com as pessoas. A pessoa fala: não, isso aqui é religião, não quero. Religião tem levantado muros entre as pessoas. Nós não queremos levantar muros, nós queremos construir pontes. Vira para quem está do teu lado e fala: nós queremos construir pontes com as pessoas. Amém? E então, nós demos até o treinamento, e uma das coisas que nós falamos no treinamento é de que cada um deve muito respeitar a fé da outra pessoa. Às vezes a pessoa tem uma fé diferente da nossa, e a gente não está aqui para brigar com a fé dela, nós estamos para apresentar a palavra de Deus e Jesus para a vida dela, e não para brigar com a fé e com a crença de outra pessoa, né? E nós começamos a falar sobre pontes de contato, como é que nós estabelecemos essas pontes. E um grande exemplo que Jesus nos dá, Jesus era uma pessoa que ele não tinha um discurso religioso, né? Jesus não era daquele tipo religiosão, né? Pelo contrário, Jesus conversava com as pessoas de acordo com as necessidades das pessoas, e ele se apresentava, na realidade, como o caminho, como a verdade e a vida para a vida daquelas pessoas, sem um discurso religioso. Jesus não veio apresentar uma religião, Jesus veio se apresentar para a vida deles, né? E, por exemplo, vou te dar um exemplo da mulher samaritana. Você lembra como que foi a abordagem de Jesus com a mulher samaritana? Ele chega, a mulher está ali junto a um poço, e ele falou: você pode me dar água? E aí ele começa uma conversa com aquela mulher. Tem vários fatores aqui que a gente poderia destacar, né? Jesus se aproxima de uma mulher quando ninguém se aproximava de uma mulher, quando ninguém dava valor a uma mulher. Jesus começa valorizando, começa conversando, começa ouvindo aquela mulher, a partir do quê? A partir de um ponto de necessidade natural. Me dá uma água aí. E aí daquela conversa começa a surgir um diálogo, e Jesus chega um determinado momento, falou para ela: se você soubesse da água que eu tenho para te dar, você jamais teria sede novamente. E aquela mulher falou: opa, onde que tem essa água que sacia a nossa sede e que a gente não precisa beber de novo? E aí Jesus falou: olha, se você cresce,
naquilo que eu tenho para você, rios de água viva fluiriam do teu interior. E a partir dali Jesus começa a aprofundar aquela conversa e começa a trazer cura sobre a vida daquela mulher, trazer salvação, trazer libertação para a vida daquela mulher. Jesus não começou e não teve um diálogo de cunho religioso. Até um determinado momento a mulher fala: puxa vida, onde é que precisa adorar? Onde é que é o certo adorar? Alguns dizem que é lá em Jerusalém. Se a gente fosse contextualizar, seria assim: alguns dizem que é na igreja tal, outros dizem que é na igreja tal. E Jesus fala assim: não se preocupa com isso. O Senhor está procurando pessoas que adorem em espírito e em verdade. Jesus quebra tudo aquilo que pode ter cara de religião, para apresentar a si próprio como o caminho, a verdade e a vida. A igreja do Senhor, muito tempo, tem pregado a religião. E nós não estamos aqui para pregar religião, nós estamos aqui para pregar Jesus para a vida das pessoas. Para falar daquele que se esvaziou, que assumiu forma de homem, que morreu em nosso lugar, que foi sepultado, ressuscitou e hoje está à direita de Deus Pai, intercede por mim e por você. É isso que nós estamos aqui para fazer. E dentro dessa ideia, Deus nos deu uma estratégia para a gente basear o nosso projeto Pontes. E aí a estratégia que Deus nos deu foi de nós partirmos, não chegando apresentando simplesmente um discurso religioso, mas nós procurarmos identificar quais são as necessidades das pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco, os nossos vizinhos, quais são os grandes anseios, quais são as grandes necessidades dessas pessoas. E nós acabamos usando um estudo de um psicólogo que viveu na década de 50, norte-americano, chamado Abraham Maslow. Ele criou algo que ficou conhecido como pirâmide de Maslow. Dá para colocar aí? Quantos já ouviram falar da pirâmide de Maslow aqui? Antes que você fale: o pastor agora virou esotérico, ele tá falando até de pirâmide no culto. Não tem nada a ver com esoterismo, não tem nada a ver com maçonaria, não tem nada a ver com nada disso, pelo amor de Deus. Abra a tua cabeça, né? Nós estamos falando de um cientista, de um psicólogo respeitado, que é estudado, cuja teoria é estudada até os dias de hoje, nas universidades de psicologia, de marketing, de várias outras coisas. Maslow é estudado. E dentro da pirâmide de Maslow, dentro da teoria de Maslow, Maslow fala o seguinte: ele fala que o ser humano, ele sistematizou as necessidades do ser humano. E ele desenvolveu uma seguinte teoria: que as pessoas têm as suas necessidades divididas em escalas. E a primeira escala que ele diz ali, e você vai ver que até faz sentido muitas vezes, ele fala que a primeira necessidade do ser humano são as suas necessidades fisiológicas. E necessidades fisiológicas, nós estamos falando de comer, beber e dormir. Ele ter condição de se alimentar, de ter água, de ter comida, de ter um lugar para dormir. Isso é a necessidade primária de um ser humano. E eu falava hoje pela manhã: você não vai junto a uma pessoa que está passando fome, que está passando necessidade, e vai falar para ele, perguntar para ele: qual é a tua crise existencial que você tem? Ele falou: não tenho crise existencial nada, eu tenho fome, eu quero comer. As pessoas querem, a primeira coisa, se sentir alimentadas, se sentirem nutridas. Então Maslow fala que essa é a primeira camada dessa pirâmide. E ele diz o seguinte: depois que o ser humano tem essa primeira camada das suas necessidades supridas, parte para um outro nível dessa camada. E a necessidade que ele chama de segurança. Segurança no trabalho, segurança financeira, segurança da sua própria vida, né? Da sua integridade física, da sua família. E aí entra o segundo aspecto da necessidade do ser humano, de sentir a proteção, de se sentir seguro.
Quando o ser humano tem essa segunda camada suprida na sua vida, ele tende a ter um outro nível de necessidade, que são as necessidades sociais, que nós estamos chamando no nosso projeto de necessidade de amor e de relacionamento. A pessoa precisa se sentir amada e precisa amar, precisa desenvolver família, cultivar o amor. Isso faz parte da necessidade do ser humano, né? Chega uma hora que a gente vê isso às vezes na vida da pessoa, a pessoa galga alguns estágios da vida dela, mas chega uma hora que ela precisa ter alguém, ela precisa sentir esse amor. Depois que ela tem isso suprido, Maslow diz que há a necessidade de autoestima. Necessidade de autoestima é a necessidade de você se sentir valorizado, de você entender que você tem valor, que você é importante, que você tem uma identidade. E por último, nessa escala de Maslow, ele fala que a necessidade de autorrealização ou a necessidade de propósito. Para que eu estou nessa vida? O que eu estou fazendo aqui na face da terra? Eu estou aqui só para ganhar, para comer, para beber, para ganhar dinheiro, para constituir família? É só isso. E o ser humano entende que ele precisa ter um propósito, que é maior do que a sua própria vida. Eu tenho acompanhado um documentário do Bill Gates. Bill Gates é o fundador e dono da Microsoft. Hoje ele já não está mais à frente da Microsoft. E um homem dos homens mais ricos do mundo. E ele entendeu que a vida dele tinha que ser mais do que simplesmente ganhar dinheiro, montar uma empresa que se tornou a líder. Tinha que ser mais do que isso. E ele começou a ver que crianças morriam na África, por causa de doenças que para nós são as doenças mais elementares da vida, que podiam ser controladas. Tem milhões de crianças morrendo em países pobres da África dessas enfermidades. Ele montou uma fundação e ele tem dedicado a vida dele para um propósito de vida, ele e a mulher, de salvar essas crianças que podem ser salvas de coisas tão básicas e tão elementares. Eu estou dando aqui um panorama, amados, das necessidades das pessoas. E é nisso que nós vamos basear as nossas próximas 5 semanas. Nós não vamos tratar a primeira parte dessa pirâmide que fala de necessidades fisiológicas, porque eu creio que nós que estamos aqui temos, ou mal ou bem, você talvez pode nem comer aquilo que você gostaria todo dia, mas todos nós temos o que comer, temos água boa para beber e temos um lugar para dormir. Todos nós temos o pão nosso que o Senhor tem dado a cada dia sobre a nossa vida. Tem ou não? Você é grato a Deus pelo pão que Ele tem te dado a cada dia na tua mesa? Obrigado, Senhor. Então nós não vamos entrar nessa primeira área, porque essa área é uma área que eu entendo que nós já estamos supridos. Mas nós vamos começar a partir do segundo nível dessa pirâmide, que é a necessidade de segurança. E na última semana nós vamos falar sobre algo que não está nessa pirâmide, que na realidade é a maior necessidade do ser humano, que é de voltar ao projeto original de Deus, se reconciliar com Deus. Essa é a maior necessidade do ser humano, embora muitos deles não saibam disso. Tem muitas pessoas que galgam toda essa pirâmide, mas mesmo assim elas têm um vazio na vida delas. Sabe por quê? Porque tem um vazio dentro da vida das pessoas que só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Nada, nem dinheiro, nem posição, nem reconhecimento, nem amor, nem autorrealização, nada pode preencher um vazio que só Jesus Cristo pode preencher. O vazio da vida do homem é do tamanho de Jesus Cristo. E nós vamos falar isso na última semana, que é a semana onde nós vamos fechar esse nosso período de ministrações. Mas eu queria hoje falar um pouquinho sobre o segundo nível então dessa pirâmide. Eu quero falar sobre uma ponte rumo à segurança. Rumo à segurança. E quando a gente fala em segurança, talvez você fale assim: pastor, do que você está falando? O que é segurança? Todo ser humano, amados, tem necessidade de se sentir seguro. E todo ser humano é atormentado pelas inseguranças da vida.
Ontem eu ministrei aqui para os jovens e eu fiz uma pesquisa com eles. Na hora que eu estava pregando, eles foram mandando aqui no Instagram. Eu falei assim: quais são as maiores inseguranças da vida de um jovem? E aí eles começaram: a insegurança de ficar solteiro e não casar-se, não encontrar alguém para constituir uma família. A insegurança da minha vida profissional: será que eu vou romper profissionalmente? Será que eu não vou? A insegurança com relação ao corpo, aparência física. Você pega a internet e começa a se comparar uns com os outros, e a pessoa começa a se desqualificar e se sentir insegura. E quantos jovens, e eles foram colocando insegurança quanto a se vai passar no vestibular, se não vai, se vai ter condição de constituir uma família, se ele vai ter condição de sustentar uma casa, de ter um filho futuramente. Essas são as maiores inseguranças da vida de um jovem. E eu queria aproveitar e perguntar para vocês que estão aqui hoje, né? Alguns mais jovens, outros menos jovens, mas eu queria perguntar para você: e você, quais são as tuas principais inseguranças? Quais são as tuas não, as nossas principais inseguranças como adultos? Muitos aqui são casados já. Quais são as tuas maiores inseguranças? Quem pode citar algumas inseguranças que vocês têm? Vamos lá. Oi? Oi? Fala. Romper profissionalmente é uma insegurança nossa como adultos. Puxa vida, será que em algum momento eu vou conseguir romper profissionalmente na minha profissão, na minha carreira, e condição de dar sustentar minha família de uma forma mais digna? É uma insegurança que nós temos, né? Principalmente, muitas vezes, o homem ali, como provedor da casa, tem essa insegurança. Qual outra insegurança nós temos? Quem pode falar? Oi? Os filhos. O que em relação aos filhos? A nossa preocupação com os nossos filhos. Eu falei de manhã aqui que eu já estou agora me preocupando com os meus netos, né? A gente começa a se preocupar, fala: meu Deus, como é que vai ser os nossos filhos crescendo no mundo em que estão? E a gente acaba ficando inseguro com relação a isso. Que mais? Envelhecimento, né? Será que eu vou envelhecer com saúde? Como é que vai ser a minha velhice? Como é que vai ser o meu sustento? A previdência está mudando, eu só vou me aposentar agora com 99 anos, né? Como é que vai ser esse negócio, né? Como é que eu vou me sustentar? Eu não vou ter mais força, vai chegar um momento que eu não vou mais ter força para trabalhar. E como é que eu vou me sustentar minha casa, minha família? E a gente começa a ficar inseguro com isso. Que mais? Que outras inseguranças nós temos? Oi? Fala, lá no fundo. Ser exemplo para as pessoas. Será que eu estou sendo exemplo para as pessoas? E a gente começa a se sentir inseguro se a nossa vida condiz com aquilo que muitas vezes a gente crê que pode ser. Que mais? Quais outras inseguranças? O pessoal está tudo assustado que eu vim para cá agora. Hã? Será que eu vou, a minha família, o meu casamento, eu vou conseguir manter um casamento realmente firmado, de acordo com os princípios e os valores de Deus? E a gente começa a ficar preocupado com isso. Oi? O medo de a gente não conseguir cumprir, não viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Às vezes a gente olha para o tempo e o tempo está passando, o relógio está passando, e a gente fala: meu Deus, será que eu vou ver se cumprindo na minha vida, na minha casa, na minha família, tudo aquilo que Deus tem para a minha vida? Isso começa a dar insegurança, o tempo começa a passar e a gente fica preocupado. Que mais? Vida profissional. Ninguém falou de dinheiro aqui. Eu falei: tá bom, o pessoal tá legal aqui, né? Dinheiro aqui não gera insegurança em ninguém, né?
Mas já que você falou de vida profissional, a gente está vivendo num país em crise. De repente você começa a ouvir que está tendo um corte na empresa, gente perdendo emprego, e você fala, meu Deus do céu, e se eu perco o emprego? Aí você ouve um amigo teu que está desempregado há 4 anos e não consegue se recolocar na empresa, e você fala, meu Deus, e você fica inseguro em relação à tua vida profissional e consequentemente os desdobramentos financeiros disso. E se eu perco o emprego, como é que eu vou sustentar a minha família? Eu não consegui fazer uma poupança, eu não consegui fazer uma reserva para poder suportar esses dias difíceis. E a gente começa a ficar desesperado frente a esses momentos. E o desespero nos leva muitas vezes a fazer coisas que a gente não deveria fazer. Por causa das inseguranças, às vezes a gente compromete os nossos valores. Por causa das inseguranças, a gente compromete aquilo que Deus quer fazer em nós. Eu falava para os jovens, por exemplo, eu vejo muitos jovens que se colocam em relacionamentos de namoro abusivo, onde um abusa do outro, e a pessoa se submete àquele abuso, porque ela tem medo de perder aquele namorado, ou perder aquela namorada e não conseguir uma outra. Então se submete a relacionamentos abusivos por causa da insegurança. Pessoa se corrompe por causa da insegurança. E esse é o panorama. Então quando eu estou falando de insegurança, amados, a insegurança é algo que permeia a nossa vida. Olha que dados que a gente tem, por exemplo, eu vou citar alguns rapidamente. Jovem tem insegurança com relação ao mercado de trabalho, diz pesquisa. Geração Y tem enfrentado dificuldades para conseguir trabalho. A concorrência, poucas vagas e candidatos cada vez mais qualificados dificultam a busca desses jovens. Essa é uma reportagem do G1. Olha que coisa, das 50 cidades mais perigosas do mundo, 1/3 delas fica no Brasil. A gente pensa num filho ou num esposo, alguém que está fora trabalhando e andando na rua, às vezes tendo que voltar tarde, você fica preocupado com a segurança física da pessoa. Nós vivemos numa cidade violenta, num país violento. Olha aqui, outro artigo, cresce o medo do desemprego, informa a pesquisa da CNI. O medo é maior entre os mais velhos e com menor grau de escolaridade. Alguns dos medos, alguns das inseguranças, as consequências do desemprego para a saúde. O desemprego gera estresse, insegurança, desamparo e sensação de incompetência. Além de ameaçar a integridade financeira, leva o indivíduo à tristeza que pode se agravar e transformar em uma depressão. As inseguranças têm desdobramentos e ramificações. Como vencer o medo de ficar doente, por exemplo? Especialistas apontam caminhos para superar os temores que costumam surgir. Hoje então com o Google, né? Você começa a ter um sintoma, né? E aí você vai no Google, né? E coloca lá, eu estou com uma dor aqui do lado direito nas minhas costas. Aí no Google aparece um monte de coisa, né, doutores? Dor nas costas do lado direito, pode ser um tumor maligno, não sei o que. O cara começa a ler a descrição ali, já começa a ficar desesperado. E às vezes é só um mau jeito nas costas. O mundo que a gente vive, gente, fomenta essa insegurança. Eu estava ouvindo uma pessoa falar, é verdade, né? Por exemplo, você vê os noticiários, agora é época de furacão ali na região do Caribe, né?
Sempre houve, desde que Deus acho que criou o mundo, e depois da queda tem furacão ali naquela região. Só que agora você tem informação disso. Aí você olha a televisão e está falando: o furacão está indo em direção à costa dos Estados Unidos, e agora ele está indo, e o pessoal começa a ficar desesperados. A informação acelera esse processo de insegurança das nossas vidas. É interessante porque em vez de nos melhorar, ele nos deixa cada vez mais inseguros. Sabe por quê? Eu estava ouvindo um repórter falando num documentário. Notícia boa, gente, não dá reportagem. O que dá ibope, o que dá negócio, é aqueles programas, sabe aqueles programas jornalísticos de tarde, de final de tarde, né? Olha, um cara entrou na casa de não sei quem, fez não sei quantos reféns, amarrou a mulher, amarrou o filho. Aí o cara começa a ver aquilo, começa a ficar desesperado. Isso é o que dá ibope. Esse repórter falava: tem tanta coisa boa sendo feita no mundo que não é relatada pelos repórteres, porque fazer isso não gera audiência. O que gera audiência é mostrar desgraça, e a desgraça vai retroalimentando a vida da gente, a gente vai ficando cada vez mais inseguro. Mas quando a gente pensa em segurança, da onde veio essa insegurança? Será que Deus fez a gente para a gente ter insegurança? Para nós sermos inseguros? Não, Deus não criou o homem assim. Lá em Gênesis, diz que Deus criou o homem e a mulher, e quando Ele criou o homem e a mulher, Ele viu que tudo que Ele tinha feito era muito bom. Você consegue imaginar Adão e Eva tendo ansiedade, como ia pagar as contas no final do mês, se ia ter algum ladrão lá no jardim do Éden? Você consegue imaginar alguém nesse aspecto? Não, Deus não criou o homem nessa condição. Deus criou o homem para viver o shalom dele. Sabe o que é o shalom? É uma paz que transcende as circunstâncias, que transcende tudo, que absorve nós como seres humanos inteiros. Deus criou o homem para viver esse shalom. Mas sabe o que aconteceu? Lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que o homem permitiu que o pecado entrasse na vida dele, e o pecado desconectou o homem do plano original de Deus. Em Gênesis capítulo 3, é a primeira referência que você vê na Bíblia apresentando o medo do homem. Eu mencionei isso há pouco tempo atrás quando eu falei de oração, mas eu quero mencionar de novo esse versículo. Diz o texto assim: Deus vai procurar Adão e fala: Adão, cadê você? E Adão responde para ele no versículo 10: eu ouvi os teus passos e fiquei com medo, porque eu estava nu e eu acabei me escondendo. É a primeira vez que aparece a palavra medo. O homem se distanciou de Deus, e quanto mais distante ele vai ficando de Deus, mais inseguro ele vai ficando, com mais medo ele vai ficando. Medo do futuro, medo do presente, a sombra do passado. Tudo isso vai tomando uma bola na vida da gente, mas isso não faz parte do plano original de Deus. Talvez seja por isso que você vê tantas vezes na Bíblia falando, Deus usando a expressão, principalmente no Antigo Testamento: não temas. É como se Deus estivesse olhando para a vida da gente, falando assim: não temas. Eu falava ontem aqui que quando eu era criança eu tinha medo de dormir com a luz apagada, eu tinha medo de escuro. Então eu ficava com a luz acesa, adormecia, e depois que eu adormecia, meus pais apagavam a luz. E quando apagavam a luz, eu acordava às vezes de noite, assustado, e eu chorava. E eu me lembro que os meus pais vinham, e meu pai vinha e falava assim: calma, está tudo bem, está tudo bem. Deus fala por diversas vezes, fala para Moisés, fala para Josué, fala para tantos homens dele, fala: não temas. Ele está falando não é com criança, ele está falando com homens: não temas, porque eu estou com você. Mas a gente se desconectou, a gente perdeu essa conexão com Deus, e a gente começa a ser inseguro.
As pessoas começam a se tornar inseguras, e fruto dessas inseguranças, sabe o que a gente faz? A gente começa a buscar segurança. Aonde a gente tentar achar segurança, a gente tenta buscar. A gente tenta buscar segurança numa carreira profissional. Quero prestar concurso público, porque aí, se eu passar, eu vou estar seguro para o resto da vida. Eu vou tentar buscar segurança morando num condomínio bem protegido e bem fechado. Eu vou procurar segurança tendo uma conta bancária gorda que não tenha, que nenhum percalço da vida vá me surpreender. E quando você para e pensa em tudo isso, será que pessoas que têm um emprego estável, elas têm segurança na vida dela? Será que uma pessoa que mora num condomínio fechado, com toda a proteção, tem segurança na vida dela? Olha que coisa interessante. Uma reportagem do G1 na área de economia. Diploma inútil. Por que tantos brasileiros não conseguem trabalho em suas áreas? Todos os anos o Brasil forma 1 milhão de pessoas no ensino superior, mas o mercado de trabalho não tem espaço para tanta gente. Aí um jovem entra achando que ele vai cursar um curso superior, e quando ele terminar o curso superior, todos os problemas da vida dele vão estar resolvidos. E não é assim. Eu não estou dizendo, amados, que a gente não tem que estudar. Eu não estou dizendo que a gente não deve planejar a nossa vida financeira, de ter uma reserva. Eu não estou falando que a gente não deve galgar, melhorar profissionalmente. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que todas essas coisas não vão dar o shalom que Deus planejou para a minha vida e para a tua vida. Eu vou morar num condomínio seguro. Eu moro num prédio, tem porteiro na portaria do prédio 24 horas por dia. Outro dia entraram, deram um chapéu lá no vigilante, entraram e roubaram um apartamento. Você quer uma notícia mais forte? Eu não sei quantos lembram atrás, há 9 anos atrás, dá para colocar o outro slide aí? Há 9 anos atrás, um Edmond Safra, um dos membros da família Safra, um dos maiores banqueiros do mundo, multimilionário, extremamente rico, não tinha problemas de insegurança financeira, morava em Mônaco. Mônaco é considerado um dos países mais seguros do mundo. Pra você ter uma ideia, ele tem uma taxa de 100 policiais, de um policial para cada 100 habitantes. É um número dos maiores do mundo. Nenhum outro país no mundo tem um sistema de vigilância, todas as ruas monitoradas, né? O Edmond Safra morava num dos prédios mais seguros de Mônaco, e como se não bastasse isso, no apartamento dele, ele construiu um aposento para ele blindado, para que se alguém invadisse, não conseguisse com armas, tudo, não conseguiria atingir ele. Sabe o que aconteceu com esse cara? Entraram no apartamento dele, colocaram fogo no apartamento, a fumaça invadiu, ele se refugiou nesse aposento que ele tinha feito blindado, só que ele esqueceu de fazer ele a prova de fumaça, e a fumaça entrou e matou ele e uma outra pessoa que estava com ele dentro do aposento. Ele tinha todo o dinheiro do mundo, vivia na cidade mais segura do mundo, dentro de um dos condomínios mais seguros daquela cidade, dentro daquele local que ele achava que ia proteger ele de todos os males. Sabe o que aconteceu? Morreu. O que eu estou querendo dizer? Que o homem, ele tenta buscar saídas, tenta buscar escapes, buscar esse shalom de Deus, e o cara não encontra, ele não encontra essa paz. Eu não vou ter tempo de ler, nós estamos com o tempo bem esgotado, mas eu queria deixar um conselho para você. Leia o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro do Antigo Testamento, tem 12 capítulos. Se você chegar em casa agora, em 20 minutos você vai ler o livro de Eclesiastes.
ele provavelmente foi escrito por Salomão, um dos maiores reis que Israel já teve. E ele faz o relato nesses 12 capítulos da vida dele. Ele foi um dos homens mais sábios, que tinha mais conhecimento de todos os tempos, ou pelo menos da época em que ele foi rei. Ele foi um dos reis mais ricos da época em que ele viveu. Ele teve tudo aquilo que ele desejou. E você vai ver várias vezes ele falando de tudo aquilo que ele experimentou. E você vai ver ele usando várias vezes uma expressão dizendo assim: foi tudo como correr atrás do vento. Tudo isso, você já tentou correr e agarrar o vento? Você não consegue. Às vezes a gente quer agarrar a segurança e a gente não consegue. Ele fala, olha, eu tive conhecimento, eu tive dinheiro, eu tive isso. Capítulo 2, eu ia ler, eu só vou ler os últimos versos aqui, capítulo 2, do versículo 10 em diante. Ele fala assim: eu não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei dar prazer algum no meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, e esta foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando eu parei e avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, todo o trabalho que eu tanto me esforcei para realizar, o trabalho que eu tanto me esforcei para realizar, eu percebi que tudo isso foi inútil. Foi como correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Salomão, ele descobre que tudo aquilo que ele fez não deu a paz e a segurança que ele tanto precisava. Quando você vai lá para o capítulo 12, ele termina o livro de Eclesiastes falando assim: olha, de tudo isso que eu falei, guarda uma mensagem para você. Ele diz o seguinte em Eclesiastes capítulo 12: agora, de tudo que você já ouviu, no versículo 13, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Isso é o essencial para o ser humano. Então, o homem se desconectou de Deus, e essa desconexão gerou insegurança. E o homem tentou achar segurança em outras coisas. Mas ele se esquece que ele só vai conseguir achar segurança quando ele estiver na presença do Pai. E o salmista fala isso de uma forma muito linda. Ele fala no Salmo 131, no versículo 2: de fato, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Dá para colocar aí? Está ali. De fato, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Você já viu uma criança quando ela acaba de mamar? Você já viu a cara de preocupação que ela está? A cara de medo, de insegurança que ela tem? Você já viu? Passa outra foto aí. A criança, depois que ela amamenta, o que ela faz? Ela relaxa nos braços da mãe. E ali é o lugar mais seguro do mundo. E o salmista compara esse lugar, ele compara o braço de Deus, a presença de Deus, como esse lugar, quando uma mãe dá de amamentar para o seu filho e mantém ele ali em segurança. As pessoas estão tentando achar segurança em locais que elas nunca vão achar. E quando eu falo isso, eu volto a frisar uma coisa: eu não estou falando que a gente não deva fazer aquilo que está ao nosso alcance, para nós cuidarmos, planejamento financeiro, para cuidar da nossa casa, nossa família, se proteger na nossa casa, se puder pôr uma tranca, coisas assim, são importantes, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas a plenitude da paz, sabe aonde que a gente vai encontrar?
quando a gente for para os braços do Senhor e aprender a descansar lá. Eu queria terminar essa palavra falando um pouquinho sobre algo que Deus quer fazer na nossa vida, quando nós, para nos levar para um local do shalom, para o lugar dessa presença de paz e de segurança. E é interessante, amados, porque esse caminho que nos leva para o shalom de Deus, passa por uma ponte chamada fé. A fé, o que é a fé? Qual é a definição de fé? A fé é a certeza daquilo que nós não estamos conseguindo enxergar, mas que a gente sabe que elas estão acontecendo, que elas acontecerão. A fé é um convite, às vezes a gente sair da nossa zona de conforto, e às vezes eu vejo Deus fazendo isso na vida de pessoas. Tem gente que tem a sua segurança no seu trabalho, e de repente Deus permite que aquele trabalho seja puxado, e a pessoa se vê sem chão. Tem gente que coloca a sua confiança num relacionamento, e de repente aquele relacionamento rui, e a pessoa se vê totalmente desesperada, porque ela pôs a sua confiança, porque ela pôs a sua segurança em algo que jamais vai dar toda a segurança que ela precisa. A pessoa põe toda a segurança dela num extrato bancário, e de repente acontece uma enfermidade, você gasta tudo aquilo que você tinha, mais o que você não tinha, e você se vê totalmente inseguro. E aí é o momento que Deus te convida para você dar um salto de fé. E a fé é um negócio totalmente maluco, porque a fé é um contrassenso talvez com a segurança da forma como nós conhecemos. A fé é você deixar a confiança em você mesmo, ou a confiança naquelas coisas que você acha que vão te proteger, e você começar a ter confiança naquele que criou todas as coisas. Jesus, ele é o caminho que nos leva de volta ao jardim onde a gente se encontra com Deus, e Deus fala assim: filho, tá tudo bem. A fé é uma coisa maluca. Quando você vai para a Bíblia, quando Deus chega para Gideão e fala para Gideão para lutar contra os amalequitas, e Gideão sai com um exército de 32 mil, e Deus fala: não, cara, é muita gente. Fala para os caras que estão com medo, fala para os caras que estão com uma postura inadequada, que eles não precisam ir para a guerra não, pode voltar para casa. E quando Gideão fala isso para aqueles caras, aquele exército de 32 mil se tornou um exército, sabe de quanto? 300. E Gideão estava com aquela segurança no exército que ele tinha, mas de repente Deus faz umas coisas malucas. Deus tira aquele exército, Deus tira aquele exército enorme e fala: agora você vai para a batalha com 300, e você vai ganhar essa batalha com 300. Sabe por quê? Porque se você fosse com 32 mil, você ia achar que era a tua força, a força dos teus soldados que tinham ganhado essa batalha. Mas como você vai com 300 e eu vou te dar a vitória, você não vai ter dúvida nenhuma que fui eu que te dei a vitória. Às vezes Deus tira de nós a nossa zona de conforto, Ele puxa o tapete da gente, a gente se vê nos braços dEle, e aí Ele te convida para você descansar nos braços dEle. E é esse o convite que eu tenho para você nessa noite. Eu queria te convidar para você ficar em pé, e eu queria que você fechasse os teus olhos agora por alguns momentos. Quais são as inseguranças que têm tomado conta do teu coração? Quais são talvez as áreas de zona de conforto
que Deus tem mexido nos últimos tempos, para você aprender a confiar nele e não na tua capacidade ou em outros recursos. Eu quero que você reflita agora nisso. Eu quero que você feche os teus olhos e coloca isso diante do Senhor. Se for o caso, pede perdão para o Senhor. Fala: Senhor, perdão, porque muitas vezes eu confiei mais no meu trabalho, no meu extrato, em tantas outras coisas, e menos em Ti, Senhor. Você sabe por que Deus criou o sábado? Ele criou o sábado para que durante um dia a pessoa parasse de trabalhar, sabe para quê? Para depender de Deus. Eu já contei essa história aqui anteriormente, mas eu conheço algumas empresas, principalmente nos Estados Unidos, de judeus que seguem esse princípio. Em especial uma das maiores redes de departamentos do estado de Nova York, que chama Century 21. Essa loja não abre de sábado. O dia que seria o dia de maior movimento, de maior faturamento dela, ela não abre. Sabe por quê? Porque eles acreditam que nos outros 6 dias da semana Deus vai suprir aquilo que eles precisam e aquilo que eles deixam de faturar no sábado. Sabe o que é isso? É confiança naquele que nos criou para que a gente vivesse o shalom dele, a paz dele que excede todo entendimento. Feche os teus olhos. Nós queremos cantar esse cântico, e eu queria que você cantasse esse cântico como a tua oração nesse momento, nessa noite. Faz dessa canção a tua oração nessa noite. O Senhor quer te levar para aquele local onde Ele criou. Se eu passar pelo vale, no meio das tempestades, acharei conforto em Teu amor. Por quê? Pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Senhor, nos braços do Pai. Senhor, agora simbolicamente. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E mesmo se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor. Pois eu sei que
Quando você acha que você está cercado, Recai tua graça. Deus está te guardando. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio, Jesus. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Nós recaímos. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça. Nós descansamos nele. Oh, Recaio de novo em tuas mãos. eu recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em E se eu tuas passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que has Nos guarda, Senhor. me guarda. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, leva agora para a presença do Senhor. Leve aquilo que te aflige. Diga ao Senhor com as suas palavras. Diga ao Senhor com as suas palavras o que você precisa. O próprio Jesus te diz: o que queres que eu te faça? Eu queria que você nesse momento ouvisse a tua voz. Aproveite esse momento. Diga o que você quer do Senhor. O que tem roubado a tua paz? Qual a tua necessidade? Aqueles que necessitam de trabalho, de restauração na sua família, de perdão, de saúde no seu físico, você que está enfermo, você que está atordoado, com aflição, com ansiedade no seu coração, com temores noturnos, com aflição. Apresente diante do Senhor o favor do Senhor. A graça do Senhor é o favor. É um favor que Ele quer fazer. Ele expressou o seu favor integralmente na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus. O Pai expressou o seu agrado para com você, quando Ele enviou o seu único Filho em seu favor. Em seu favor, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A graça do Senhor. Eu quero que você cante comigo. Recaio em tua graça. Recaio de novo. Deus é bom. Deus é bom. Recaia na graça, no favor. Vamos, igreja, revelação da graça, do favor, da bondade do Senhor, da fidelidade do Senhor, que certamente te seguirão, te cercarão. Isso. Vai entrando, vai se movendo como foi ministrado.
em fé. Oh, eu recaio, eu vou de novo Cai em tua graça. na revelação da dimensão do teu amor. Caio de novo em tuas mãos. Não é pelo que merecemos, não é pelo que fazemos, mas é pelo que Ele já fez na cruz do Calvário. Aleluia, levante as suas mãos e declare: caio de novo em tuas mãos. Eu recaio, e caio em tua graça. Ei, eu recaio, e caio de novo. Nós descansamos nele. Eu recaio. Vamos, eu recaio. Ei, eu recaio. Recaio. Nós descansamos no autor e consumidor da nossa fé. E se eu passar pelo vale, Passarei com poder de amor, pois eu sei que és Ele é quem me guarda em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Obrigado, Senhor. Que nós possamos fazer esse caminho para a presença do Pai. Quanto mais perto nós estivermos, quanto mais conectados em oração, em adoração, menos inseguranças, menos medos nós teremos. A Bíblia diz que o perfeito amor do Senhor lança fora todo medo. Quanto mais perto você estiver desses braços do Pai, desse local que o Senhor criou para nós ali no jardim, que pode ser acessado através de Jesus Cristo, mais você vai experimentar o shalom de Deus sobre a tua vida. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Obrigado.